E aí, galerinha, beleza? Vamos dar início aqui à matéria Teoria dos Conjuntos. E a gente vai começar aqui pela definição, né? Definição de conjuntos. Então, primeiro, o que vem a ser um conjunto? De forma bem simples, nós podemos dizer que é uma coleção de objetos, né? Então, de forma bem simples, a gente pode dizer que é uma coleção de objetos. Coleção de objetos. E como exemplo desse objeto eu posso colocar o seguinte. Exemplo de conjunto. Posso colocar aqui conjunto A igual a x tal que x é faces de uma moeda. Então, conjunto A é igual a x tal que x é faces de uma moeda. Então, tendo isso aqui, né, nós vamos ter o conjunto, né, a coleção de objetos que é o quê? No caso, vai ficar A igual a cara e coroa. Bem simples, né? Então, definição já está dizendo aqui, é uma coleção de objetos, e como exemplo eu coloquei que o A é igual a x, tal que x é face de uma moeda. Ou seja, meu conjunto A é igual a cara e coroa. Então, sabendo o que é conjuntos, definição de conjuntos, vamos agora para a representação de conjuntos. Como é que eu posso representar o meu conjunto? Tá? Eu tenho três formas, três maneiras distintas para representar um conjunto. A primeira é a enumeração de seus elementos. Então, como assim, professor? Como é que fica no caso da enumeração dos elementos? Exemplo, pode dizer que eu tenho um conjunto A igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Então, dessa forma, eu estou enumerando os meus elementos. Então, eu tenho um conjunto nesse dispositivo. Uma propriedade comum. Propriedade comum é basicamente igual a essa primeira definição aqui, ó. X tal que x é face de uma moeda. Então vamos lá, exemplo aqui, ó, propriedade comum. Vou colocar o seguinte: vai ser meu conjunto A. Meu conjunto A vai ser x tal que x é vogal, tá? X é vogal. Então, isso aqui é a propriedade comum, né, do meu conjunto. Que se x é vogal, conjunto A tal que x é vogal, eu posso dizer que o meu conjunto vai ficar assim, ó. A é igual a A, tá aqui letra minúscula, letra minúscula, cadê? A, E, I, O, U, certo? A, E, I, O, U. Os elementos eu coloco em letra minúscula, né? E o conjunto eu boto em letra maiúscula. Tranquilo? Então essa aqui é a segunda forma de representação de um conjunto. E a terceira forma é o diagrama de Euler ou diagrama de Venn. Então, se eu quiser representar esse meu conjunto aqui em cima, ó, que eu tenho A, E, I, O, U, no meu diagrama de Euler, basta eu pegar aqui, ó, chamar aqui meu conjunto A, certo? Esse meu conjunto aqui vai ser o meu conjunto A, e eu posso dizer que meus elementos são A, E, I, O e U. Tranquilo até agora? Então, já sabemos como é que podemos representar o nosso conjunto. Sabendo disso, vamos agora aqui para
relação de pertinência. Tá? Então, o que vem a ser a relação de pertinência? Nada mais é uma relação de, vou colocar aqui em vermelho, tá? De elemento, elemento para conjunto. Como assim, professor? Ainda não entendi. Então, vou colocar um exemplo aqui embaixo que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que eu tenha o meu conjunto A igual a 1, 2, 3. Fecha aqui meu conjunto. Então, baseado nisso, tá? Tendo aqui o conjunto A igual a 1, 2 e 3, minha relação de pertinência eu posso dizer o seguinte, que 1 pertence a A, 2 também pertence a A, 3 também pertence a A. E no caso 4, o elemento 4, ele não pertence a A. Esse símbolo aqui, pessoal, ó, que é da relação de pertinência, ele significa, tá? Pertence. Pertence. E esse aqui não pertence. Tranquilo? Antes de começar aqui a falar sobre conjunto unitário, tá? Eu tenho que falar aqui também de número de elementos de um conjunto. Então deixa eu baixar aqui um pouco meu conjunto unitário, tá? Para falar sobre número de elementos de um conjunto. Então, esse conjunto A aqui, ó, conjunto A, ele possui, tá? Conjunto A, ele possui, esse conjunto A aqui, ó, ele possui três elementos. Três elementos, certo? Opa, digitei errado aqui. Escrevi errado. Fazer melhor. Vamos fazer melhor. Então, o conjunto A, ele possui três elementos, que são os elementos um, são os elementos um, aqui, ó, 1, 2 e 3, tá? Entendendo agora, já sabendo quantos elementos tem no conjunto, eu posso definir o que é o conjunto unitário, né? Bem simples, bem simples. Conjunto unitário nada mais é um conjunto que possui apenas um elemento. E eu vou botar aqui como exemplo, posso botar aqui como exemplo, ó, exemplo, conjunto A, tá ok, x, tá ok, x é satélite natural da Terra, tá? X é satélite natural da Terra. Então, se eu tenho um conjunto A, que é igual a x, tal que x é satélite natural da Terra, o meu conjunto A vai ser igual a
Lua, né? Lua. Então, esse conjunto aqui podemos dizer que é um conjunto unitário, certo? Podemos dizer que é um conjunto unitário. Então, se o conjunto unitário é um conjunto que possui apenas um elemento, o conjunto vazio ficou fácil também, né? Conjunto vazio, podemos dizer que é um conjunto, vou botar aqui em vermelho, fica melhor. Vai ser um conjunto que não possui elementos. Conjunto que não possui elementos. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Exemplo. Se eu colocar aqui conjunto A igual a X, tá assim, ó. Número primo, assim, ó. X tá ok. X é número primo contido entre 3 e 5. Número primo contido entre 3 e 5. Tá? Então, esse conjunto aqui, a gente já sabe, né? Que vai ser o quê? Um conjunto vazio, né? Porque não existe nenhum número primo entre 3 e 5, né? Então, o meu conjunto aqui será vazio. Belezinha? Tranquilo? Então, nós vimos aqui conjunto unitário, vimos o conjunto vazio, e agora nós vamos para o subconjunto e relação de inclusão, tá? Então, subconjunto e relação de inclusão. Aqui na relação de pertinência, a gente viu que a gente tratava de elemento para conjunto. Na relação de inclusão, a gente vai tratar de conjunto para conjunto. Conjunto para conjunto. Como assim, professor? Seguinte, ó. Vamos pensar que a gente tem aqui um conjunto, tá? Vou dar um exemplo. Exemplo. Tá? E a gente tem a seguinte situação. Eu tenho um conjunto A igual a 1, 2 e 3 e 4. Pronto. Tenho o conjunto B igual a 2 e 3. Então, eu só posso dizer que esse conjunto B é subconjunto do conjunto A se conjunto B só é subconjunto de A se deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui que não ficou muito legal. Então B, no caso, só é subconjunto de A se B estiver contido em A, certo? Se B está contido em A. E para B estar contido em A, tem que ter o seguinte, ó.
Eita, aqui ficou feio aqui, hein? Para B estar contido em A, tem que ter a seguinte definição. B está contido em A se, somente se, para qualquer x, x pertencente a A, x pertence a B. Se para qualquer x pertence a A, isso implica que x pertence a B, certo? Então, todo elemento de B tem que ser elemento de A. Exemplo aqui, ó. 2 é elemento de B, ele também é elemento de A? Sim. 3 também é de B, também é elemento de A? Sim. Logo, o conjunto 2 e 3 está contido em A, que por consequência B é subconjunto de A. Beleza? Vamos lá. Continuando. Então, dizemos que B é subconjunto de A se B está contido em A, como eu falei. Tá? E o exemplo, tá? Eu mostrei aqui em cima. Tá bom? Eu posso mostrar também através de diagramas, né? Posso mostrar também através de diagramas. Exemplo. Tá? Esse mesmo conjunto que eu coloquei ali em cima. Vou pegar aqui meu conjunto A. Peguei aqui meu conjunto A, certo? E, nesse caso, como B está contido em A, eu vou pegar aqui, fazer outro ciclo aqui dentro. Ó. Então, ficaria mais ou menos assim. Ó. Ficaria mais ou menos assim. Ó. Vou dar aqui de cor. Então, B, como está contido em A, vou colocar aqui primeiro. Ó. 2 e 3, certo? E o conjunto A, que é esse aqui, né? Conjunto A, esse aqui é o conjunto B. Ficaria ainda aqui faltando o 1 e o 4, né? Então podemos ver que o conjunto B está contido no conjunto A. Logo, B é subconjunto de A. Vamos ver agora aqui a igualdade, né? Igualdade. Igualdade seria o seguinte, né? Seria o seguinte. A igual a B. E para o conjunto A ser igual a B, a definição é o seguinte. A definição é o seguinte. Tá vendo aqui? A igual a B. Isso. A igual a B. Se, somente se, somente se, para qualquer x pertencente a A, se, somente se, x pertence a B. Deixa eu ajeitar isso aqui que ficou um pouco feio. Então, igualdade de conjuntos. A é igual a B. Se somente se para qualquer x pertencente a A, x pertence a B. Para todo x pertencente a A,
se somente se todo x também pertence a B. Beleza? Exemplo. Então, posso dizer o seguinte, ó. Posso dizer o seguinte. Eu tenho aqui meu conjunto A igual a 3, 5 e 7. Tenho o conjunto B 7, 3 e 5. Podemos perceber que todo elemento de A também é elemento de B. E todo elemento de B também é elemento de A. 3 e 3, 5 e 5, 7 e 7. Não tem nenhum elemento de A que não seja elemento de B e não tem nenhum elemento de B que não seja elemento de A. Logo, esses conjuntos são iguais. Conjunto das partes de um conjunto. Então, o que é o conjunto das partes? Nada mais é do que o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Então, o conjunto das partes de um conjunto nada mais é do que o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Exemplo. Exemplo. A gente vai pegar aqui, ó. Vou colocar aqui o conjunto A. Conjunto A igual a 1, 2 e 3. Tá? Esse aqui vai ser o meu conjunto. O conjunto que eu vou ter como base. Tá? A igual a 1, 2 e 3. Então, quais são os subconjuntos desse conjunto aqui? O primeiro subconjunto que eu tenho é o meu conjunto vazio. Então, eu vou colocar aqui, ó, subconjuntos. Vou colocar aqui, subconjuntos de A. Subconjuntos de A. O primeiro que eu vou ter aqui embaixo vai ser o meu conjunto vazio, certo? Que eu posso representar assim, né? Esse é o meu primeiro subconjunto. Depois eu vou ter os subconjuntos formados por apenas um elemento. Que aí eu vou ter o 1. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. O 1. Vou ter o 2 e vou ter o 3. Certo? Com dois elementos. Com dois elementos. Eu vou ter o 1 e o 2. Eu vou ter o 1 e o 3. E eu vou ter o 2 e o 3. E ainda está faltando um subconjunto, que é quem? É o conjunto formado por três elementos, né? O conjunto formado por três elementos, que vai ser o próprio conjunto A. Conjunto formado por três elementos, que é, no caso, o próprio conjunto A, que também é subconjunto. Então a gente verificou aqui, ó, que o conjunto das partes de um conjunto é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Eu tenho o meu conjunto A igual a 1, 2 e 3, e vou ter os seguintes subconjuntos. Vazio com elemento 1, 2 e 3, com dois elementos 1, 2, 1, 3, 2, 3, com três elementos 1, 2 e 3. Então, o meu conjunto das partes de A, tá? Meu conjunto das partes de A vai ser o seguinte, ó. Meu P de A, vai ser igual
a todos esses subconjuntos aqui. Ó. Todos esses subconjuntos. Ó. Vazio. Vou colocar aqui que vai ficar melhor. Vazio, vírgula. O elemento 1, conjunto 1, né? Subconjunto contendo o elemento 1, quer dizer, o 2, o 3, o 1 e o 2, o 1 e o 3, o 2 e o 3 e o 1, o 2 e o 3, que é ele mesmo. Certo? Então eu vou ter meu conjunto das partes de A, que vai ser o conjunto formado por todos os subconjuntos de A, tá? Como podemos verificar aqui, né? Aí eu posso lhe pedir também o número de elementos das partes de A. Quando eu tenho um conjunto pequeno, assim, que nem esse conjunto A que é 1, 2, 3, o meu conjunto das partes de A fica fácil de descobrir, né? O número de elementos também das partes de A fica fácil. Basta eu pegar e fazer todos os meus subconjuntos e contar no final eu vou ter o número de elementos das partes de A. Só que se eu tivesse um conjunto com, sei lá, 30 elementos, e eu quiser saber o número de elementos das partes desse conjunto, já ficaria mais complicado, né, de eu elencar todos os subconjuntos. Ficaria mais difícil. Nesse caso, se eu pedir o número de elementos de P de A, existe uma formulazinha bem tranquila, tá? Que é o seguinte, ó. Vamos lá. Número de elementos de P de A é igual a 2 elevado ao número de elementos de A. Vamos verificar aqui, ó, se dá certo. Se eu quiser saber o número de elementos do conjunto A, eu já vi que meu conjunto A lá em cima, né, meu conjunto A lá em cima era 1, 2 e 3. E o número de elementos do conjunto A é igual a 3 elementos. 3 elementos. Logo, se eu quiser saber, tá, o número de elementos de P de A, basta eu pegar 2 elevado ao número de elementos de A, que é igual a 2 elevado ao número de elementos de A, 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, 8 elementos. 8 elementos. E se a gente for conferir, né? Se a gente for conferir aqui em cima, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bateu exatamente com a fórmula. Beleza? Vamos agora aqui para interseção de conjuntos. Interseção de conjuntos. Então, por definição, a interseção é o seguinte, ó, é a interseção de. Esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui, ó, é a interseção. Significa interseção. Interseção. Certo? Então, a definição é o seguinte da interseção.
A interseção B, tá? A interseção B é igual a interseção B é igual a x tá o quê? X pertence a A, x pertence a A e x pertence a B, certo? Então, essa é a definição para a interseção B. X pertence a A e x pertence a B. O que que isso quer dizer? Deixa eu explicar aqui para vocês. Ó. O que que isso quer dizer? Exemplo. Vamos para o exemplo que fica melhor. Eu tenho aqui o A, né? O conjunto A, que eu vou chamar de 1, 2 e 3. E o meu conjunto B, eu vou chamar de 3, 4 e 5. Então, se eu quiser, no caso aqui, ó, a interseção B, se eu quiser a interseção B, a definição já diz que é x, está o quê? X pertence a A e x pertence a B. Então, qual é o elemento comum, né, que vai ter em A e vai ter em B? Nesse caso aqui vai ser o 3. Ó. Então, 3 pertence a A e 3 pertence a B. Então, a minha interseção vai ser o 3, certo? Colocando aqui no diagrama de Venn, ou diagrama de Euler, tá? Eu tenho o seguinte, ó. 3, que é a minha interseção, vai ser esse meu pedaço aqui, ó. Minha interseção vai ser esse pedaço aqui. Logo, o meu elemento 3 vai estar aqui, ó. 3 vai estar aqui. Meu conjunto A é 1, 2 e o 3. E meu conjunto B é o 3, 4, 5. Então, repetindo, interseção de um conjunto é A interseção B é igual a x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Então, eu vou ter o conectivo I, certo? Conectivo I. União de conjuntos. União de conjuntos. Então, a definição é o seguinte, para a união. Eu vou ter aqui, ó, A união B é igual a união B. Vai ser igual a x tal que x pertence a A ou x pertence a B. X pertence a A ou x pertence a B. O que que quer dizer isso aí? Ó? Então a definição ela fala que a união B é igual a x tal que x pertence a A ou x pertence a B. Não entendi nada, professor. Mas vou lhe dizer aqui o que que você tem que fazer, para você entender, tá? Então é o seguinte, vamos supor que eu tenha esses mesmos conjuntos aqui, ó, tá?
Mesmo conjunto ali que eu coloquei do lado. Conjunto A igual a 1, 2 e 3. Conjunto B igual a, deixa eu ver aqui, no caso, 3, 4 e 5. Os mesmos conjuntos do item anterior, certo? Eu tenho aqui conjunto A igual a 1, 2, 3, conjunto B igual a 3, 4 e 5. Então, se eu pedir a união B, tá? O que acontece? Ele está dizendo que x pertence a A ou x pertence a B. Ou seja, logo, minha união, tá? Meu conjunto A união B é igual a x pertence a A ou x pertence a B. Vai ser 1 pertence a A, 2 pertence a A. Ele está dizendo que x tem que pertencer a A ou a B, né? Agora você vai entender o que é que serve esse conectivo ou. Ó. Esse conectivo ou aqui. Ó. O que que acontece? O 3 ele pertence tanto a A quanto a B. Logo, eu vou ter que escolher um para colocar aqui. Ó. Tá? Eu não posso colocar 3 e 3. Tem que ser apenas um elemento. Então, vai ficar aqui. Ó, 1, 2 e o 3. Certo? 3, depois 4, depois o 5. Ou seja, esse 3 aqui, que ele pertence tanto a A quanto a B, eu só peguei ele uma vez. Ó. Por isso que tem esse conectivo ou, que x pertence a A ou a B. Tá? Colocando aqui no diagrama de Venn, ou diagrama de Euler, né? Vou colocar aqui, ó, A, B. Então, minha união é tudo isso aqui, ó. Minha união é tudo isso aqui, ó. Na interseção, era só a parte que repetia para os dois, né? A parte comum aos dois conjuntos. A união é tudo. Então, vai ser tanto a parte que pertence só a A, tanto a parte que pertence só a B, quanto, né, a interseção, né? Então, meus elementos vão ficar assim distribuídos. Ó. Vou pegar aqui, né? O 3 uma vez só. Colocar aqui. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 4 e 5. Então, meu conjunto A união B, como eu já tinha representado, é a união dos elementos de A com B, que fica, no caso, 1, 2, 3, 4 e 5. E agora a gente vai ver a parte que é o complementar de um conjunto. Deixa eu subir isso aqui um pouco mais, para ficar um pouco melhor. Então, o que é o complementar de um conjunto? Então, para começar, para eu falar de complementar de um conjunto, então é o seguinte, eu tenho que ter dois conjuntos onde um é subconjunto de outro. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui o conjunto A, né, vou colocar aqui, para existir complementar, eu tenho que ter um conjunto subconjunto de outro. Então, eu tenho A igual a 1, 2, 3 e 4, por exemplo, e B igual a 2 e 3. B igual a 2 e 3. Deixa eu organizar aqui um pouquinho. Então, complementar de B em A, por exemplo, ó, se eu colocar aqui, ó, o complementar de B em A, nada mais é... Eita, que tá feio aqui o negócio. Complementar de B em A, nada mais é do que A menos B, certo? Então, complementar de B em A é A menos B, com B estando contido em A,
certo? Com B estando contido em A. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o conjunto A, que é 1, 2, 3, 4, e tem o B, que é 2 e 3. Eu já percebi aqui, ó, que o conjunto B ele está contido em A. Então, eu vou colocar aqui o B, ó, 2 e 3, certo? E o A é 1, 2, 3, vou colocar o 4 aqui. Então, o complementar de B em A, vou colocar aqui, ó, complementar de B em A é igual a B menos A, que vai ser meu conjunto B. Última forma. Fiz errado aqui. O complementar de B em A, no caso, vai ser A menos B. Vai ser A menos B. Eu vou pegar aqui meu conjunto A, que é 1, 2, 3 e 4, menos 2 e 3. Então, complementar de B em A vai ficar. Eu tiro, no caso aqui, ó. Vou tirar o 2, né? E o 3. Vai sobrar quem? Vai sobrar, no caso, 1 e 4. Então, na verdade, o que é o complementar de B em A? É o que falta em B para eu ter o meu conjunto A. Tá? Então, o complementar de B em A é A menos B. B tem que estar contido em A. E é o que falta em B para eu ter o meu conjunto A. Então, pessoal, a gente bateu aqui, tá? Noções aqui sobre a teoria dos conjuntos, né? Teoria dos conjuntos. Oh, tá faltando aqui uma coisa ainda. Já estava esquecendo aqui, ó. A diferença de conjuntos, tá? Então, para eu falar de complementar, na verdade, eu teria que ter falado de diferença primeiro. A diferença de conjuntos, mas é basicamente a mesma coisa, só que no complementar eu tenho que um conjunto está contido no outro. E no caso aqui, na diferença de conjuntos, eu não preciso ter um conjunto ser subconjunto de outro, tá? A diferença de conjuntos é o seguinte. Vamos supor aqui, ó, por definição, vou colocar aqui A menos B, por exemplo, né? A menos B é igual a X, tá o quê? X pertence a A e X não pertence a B. Não pertence a B. Não pertence, vou colocar aqui escrevendo. Tá? Então vai ficar assim. A menos B é igual a X, tá o quê? X pertence a A e X não pertence a B. E a diferença com, no caso, o complementar, é que no complementar eu tenho que ter um conjunto sendo subconjunto de outro. Tá? E nesse caso não. Vou mostrar aqui. Ó. O complemento, né, o complementar, é toda essa região aqui. Ó. É toda essa região aqui. Ó. Certo? A 1 e 4. A diferença, nesse caso aqui, de A menos B, vai ficar um pouco diferente. Ó. Lá eu tenho que ter um subconjunto de outro. Né? E nesse caso aqui, como exemplo, ó, vou colocar aqui. Conjunto A igual a 1, 2, 3 e 4. Certo? Conjunto B igual a 3, 4 e 5. Ó, eu já percebi aqui que o conjunto B ele não é subconjunto do conjunto A. Porém, eu tenho como calcular a diferença. É diferente do complementar, certo? Então, aqui, ó, eu vou ter o seguinte, que
A menos B é igual. Vou ter aqui 1, 2, 3, 4, menos 3, 4 e 5. Então, pela definição aqui, eu já vejo que o meu conjunto A menos B vai ser igual aos elementos que pertencem a A, vai ser x pertence a A e x não pertence a B. Então vamos lá, quem é que pertence a A e não pertence a B? Eu tenho aqui ó, 1, 2, 3 e 4, pertence a A. Mas o 3 e o 4 pertencem a B. Então A menos B vai ser, no caso, 1 e 2. Representando aqui no diagrama de Euler, vai ficar o seguinte. Eu vou ter aqui minha interseção, né? Minha interseção vai ser 3 e 4. Vai ser 3 e 4. Então eu boto aqui 3 e 4. Meu A é 1, 2, 3 e 4. E o B é 3, 4 e 5. Mas o A menos B é esse aqui, ó. O A menos B é esse aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é o A menos B. Tá aqui em preto. Isso aqui é o A menos B. Certo? Só esse pedaço aqui, ó. Tá bom? Então, pessoal, com isso eu expliquei, né, a conceito de conjunto. A gente deu uma passeada aqui na matéria sobre a teoria dos conjuntos. Ainda tem coisa aqui a se falar sobre conjuntos, porém eu expliquei apenas o que estava previsto no edital da ESA, no caso, né? Que é união, interseção, diferença. Eu aproveitei para falar um pouco de complementar de um conjunto em relação a outro, que também tem um pouco a ver com diferença, só que a única diferença de um para o outro é que eu tenho que ter um conjunto que é subconjunto de outro. Beleza? Valeu!